O ministro da Educação, Fernando Haddad, chegou ao campus histórico da UFLA acompanhado do reitor, professor Antônio Nazareno, e do pró-reitor de Planejamento e Gestão, professor Escóforo. O ministro aproveitou para cumprimentar pró-reitores, professores da UFLA e autoridades do município. A comitiva acompanhou o ministro num giro pelo campus, onde foram apresentadas algumas obras do plano de ação da universidade. Em seguida, a comitiva seguiu para o Salão de Convenções para a sessão solene de outorga do título de professor honoris causa. Antes da cerimônia, o reitor fez uma rápida apresentação sobre os projetos estruturantes, que na sua grande maioria é apoiado pelo MEC. Nós estamos inaugurando mais de 30 obras e projetos estruturantes no campus da universidade. A grande maioria, projetos apoiados pelo Ministério da Educação, por meio de recursos da própria OCC, do REUNE, do PNAES, projetos que nós negociamos diretamente com a CESU e vários outros parceiros. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, 2 secretarias de Estado, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, várias outras empresas, inclusive privadas, aportaram recursos na Universidade Federal de Lavras, enfim, 2 dezenas de parceiros. Inauguramos mais de 30 obras e apresentamos ao ministro outras tantas, então num total de mais de 60 obras que foram iniciadas e concluídas nessa gestão, coincidente inclusive com a gestão do ministro Fernando Haddad no Ministério da Educação, desde secretário executivo a partir de 2004 e como ministro até o dia de hoje. No total, nós inauguramos aproximadamente 67.500 metros quadrados em novas obras, novas edificações, e 87.500 metros quadrados em ampliações, reformas e revitalizações diversas, no investimento total superior a 100 milhões de reais nos últimos 100 anos. Isso dá pouco mais de 15 milhões por ano em investimento em infraestrutura física, que já ultrapassa 12 mil metros quadrados ano. A Universidade Federal de Lavras já se aproxima de 300 mil metros quadrados em área construída, anfiteatros, pavilhões de aulas, vários departamentos, gabinetes de professores, laboratórios principalmente, são quase 200 laboratórios. A razão da Universidade Federal de Lavras tem um grande componente prático nos cursos de graduação e de pós-graduação, seguramente até por informação do ministro há pouco, na viagem que fizemos para Lavras, nos informar que a Universidade Federal de Lavras seguramente hoje é uma das federais que tem a maior infraestrutura física no interior do país, superior inclusive a várias universidades sediadas em capitais de alguns estados. O hino nacional abriu oficialmente os trabalhos da sessão solene do Conselho Universitário da UFLA. Autoridades civis, militares e representantes da comunidade acadêmica da UFLA também marcaram presença. O presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino de Lavras prestou uma homenagem em reconhecimento ao trabalho do ministro. A homenagem é um reconhecimento ao que fez o governo Lula, em especial o ministro Fernando Haddad, à frente da sua pasta, porque a gente viveu durante tanto tempo períodos de descaso com a educação. Eu disse na minha fala que algumas vezes nós incluímos nas nossas pautas de reivindicação dinheiro para comprar giz, para pagamento de energia elétrica. E o que a gente viu nesse governo nunca foi visto na história do Brasil, que é um total apoio à questão da educação no país. A prefeita Jussara Minicucci falou sobre a importância da visita do ministro a Lavras. A importância da UFLA, receber a visita desse ministro, Fernando Haddad, por causa da importância que é a universidade para o nosso país. O pró-reitor de Planejamento e Gestão da UFLA falou sobre a boa impressão que o ministro teve das obras na universidade. Que nós estamos fazendo mais do que a média. Na realidade, uma das coisas que a gente considerou para ele foi o ingresso, por exemplo, de pessoas. No Brasil, eles aumentaram um pouco mais que o dobro, né, de ingressos. E aqui na UFLA, quando o professor Nazareno assumiu em 2004, eram 650 entradas. Agora são 2.100
ou seja, nós mais do que triplicamos a entrada de pessoas. Assim como a gente deu muito mais acesso aos estudantes do que a média nacional, que já foi elevada, já foi uma coisa bastante interessante, também na questão de obras, de ações estruturantes, de ações ambientais, nós fizemos muito mais do que a média nacional. Em seguida, professor Nazareno deu início à cerimônia de entrega do título de professor honoris causa, atribuído a professor cientista ilustre não pertencente à Universidade Federal de Lavras e que tenha prestado relevantes serviços à instituição. A homenagem ao ministro Fernando Haddad foi feita no contexto dos 100 anos da instituição. Na verdade, o Conselho Universitário outorgou o título de doutor honoris causa ao governador Aécio Neves, à época, e de professor honoris causa ao ministro Fernando Haddad. Isso foi em junho de 2008. Naquele momento, o ministro declinou da homenagem, até porque ele estava na metade do seu mandato no MEC. Ele me informou à época que viria a Lavras até o final do seu mandato, não receberia 2 anos atrás, até porque, na sequência da UFLA, certamente um grande número de universidades públicas e privadas certamente fariam essa homenagem a ele. Ele não daria conta de visitar todas ao longo do mandato. Então, é uma distinção que ele faz à Universidade Federal de Lavras, nos visitando ainda antes do término do atual mandato, para receber essa homenagem. A primeira que ele recebe, isso ele me informou há pouco, nesses 6 anos de governo, 6 anos que ele integra a equipe do Ministério da Educação.